Temos que observar a lei nos dias de hoje. Esse aqui é um assunto, bastante... Não é difícil, a Bíblia é clara, esse assunto aqui ele é claro na Bíblia. Mas as pessoas, os cristianismos de hoje têm feito bastante confusão com esse assunto aqui. Por quê? Porque as pessoas às vezes não estão dispostas a pagar o preço, então quer se apegar a graça. Não é a graça, agora não precisa mais da lei, então a gente é a graça. Agora Deus é bom, Deus é amor. Então, na verdade, se apegam a isso para viver um cristianismo liberal, um cristianismo fácil, um cristianismo sem sacrifício. Mas vou explicar isso aqui, vou tentar explicar bem explicado isso aqui. Em poucas palavras, não é muito fácil, mas vou tentar. Temos que observar a lei nos dias de hoje. Bom, eu já ministrei aqui na igreja uma palavra, se não me engano, acho que não foi nenhuma palavra, acho que foi até uma série de mensagens, ou foi uma palavra só, mais longa, de 1 hora, falando a respeito da lei. Tem vários textos que diz que a lei é boa, e que nós é que somos maus, e que a lei é de Deus, e que tudo que Deus faz é bom. Tem vários textos na Bíblia, no Novo e no Velho. E tem também um texto na Bíblia que fala o seguinte, no Novo e no Velho, a palavra de Deus dura para sempre. Entendeu? E a palavra de Deus dura para sempre é uma norma que Deus está lançando. Entendeu? Não é um texto descritivo, Não, é uma norma. Ele está dizendo, a palavra de Deus dura para sempre. É um princípio que está sendo lançado ali. A palavra de Deus dura para sempre. E qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse. Em outras palavras, quando ele diz a palavra de Deus dura para sempre, a lei dura para sempre. A lei nunca acabou e nem vai acabar. A palavra de Deus dura para sempre. Pastor, mas então, por que tem algumas coisas que parece que não vale mais? Então, vamos explicar isso. Não é que não vale mais. E nem que mudou, e nem que a palavra de Deus mudou e deixou. Deus não mudou, porque Deus não muda. Deus é perfeito. Entendeu? O que acontece é que se cumpriu em Cristo. Então é diferente de falar essa palavra não vale mais. Essa palavra Deus falou, mas agora ele mudou de ideia. Entendeu? Essa palavra Deus falou, mas era só para aquele tempo, agora não vale mais. Ele falou essa palavra, mas agora ele mudou, ele encontrou umas palavras melhores. Irmãos, não tem nada disso, irmãos. Deus é santo, é perfeito, tudo que ele fala é perfeito. A palavra de Deus não tem fim, ela não acaba, ela dura para sempre. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando fala as minhas palavras, está incluindo o Velho Testamento, tá falando de Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus dura para sempre, ela não passa. A palavra de Deus é perfeita, é santa e pura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Mas o que acontece? Quando algumas coisas do Velho Testamento, algumas palavras do Velho Testamento, elas apontavam para Cristo, entendeu? Elas eram sombras de coisas que viriam. Entendeu? Elas eram sombras de coisas que viriam. Então, quando Cristo veio, aquilo se cumpriu. Mas não é que acabou, aquilo se cumpriu e agora a palavra é outra. A gente tem que agir de maneira diferente, mas não é porque Deus mudou. Entendeu? Não é porque a palavra de Deus mudou, é porque se cumpriu em Cristo. Explicando sempre, dando um exemplo, tem muitos que eu poderia dar, mas dando sempre um que eu acho que é o mais claro. Por exemplo, no Velho Testamento, tinha que matar o cordeiro e tal, para encobrir o pecado. Então tinha toda aquela cerimônia, aqueles sacrifícios, e matava o cordeiro para encobrir o pecado. Mas o que acontece? Agora a palavra de Deus acabou? Não. A palavra de Deus mudou? Não. A palavra de Deus permanece, só que é o seguinte, nós não temos mais que matar o cordeiro, porque Jesus é o cordeiro perfeito que veio. João Batista, quando viu Jesus, ele disse assim: eis o cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo, porque até então os cordeiros cobriam o pecado. Agora nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque o cordeiro perfeito veio e morreu uma vez por todas, não precisa mais morrer ninguém agora para salvação. Jesus é perfeito, a morte dele uma vez só foi. Então, veja bem, mas o princípio continua, nós não fazemos a ceia. Então a ceia, ela faz com que a palavra de Deus continue, só que de maneira diferente. Antes era literal, tinha que matar o cordeiro, agora não precisamos matar o cordeiro mais, que Jesus já morreu. Nós fazemos agora de maneira simbólica, mas o princípio continua, entendeu? Então a Santa Ceia, na verdade, é a continuação da Páscoa. Então aquela ordem, aquele princípio não morreu, ele continua valendo, só que a aplicação é diferente. Por quê? Porque não precisa mais matar o cordeiro literalmente, porque Jesus, né, já morreu e a morte dele é perfeita. Então o que acontece? Então no Velho Testamento, aqueles cerimoniais que eram feitos no templo, todos eles apontavam para Jesus. Por que acabou o templo? Acabou o templo por quê? Porque depois da morte de Jesus, ele destruiu aquele templo, porque aquele templo não faria mais sentido. Não tem função nenhuma mais, porque eles todos apontavam para Jesus. Jesus já veio, vai fazer o que com o templo? O templo foi destruído porque ele não fazia mais sentido. Ele se cumpriu o tempo dele. O tempo dele se cumpriu. Ele não precisa mais dele agora, porque não faz mais sentido. Porque todos os cerimoniais que eram feitos no templo, eles apontavam para Cristo. Cristo veio, aquele tempo, né? Mas não é que Deus mudou, Deus lá atrás já sabia disso. Ele já fazia aqueles cerimoniais para apontar para ele, quando eu vier, as coisas todas vão mudar. Tudo já estava planejado desde o princípio, não é que Deus mudou, né? Então, aquelas coisas que eram cerimoniais, né, e que apontavam para Cristo, não é que acabou, mas mudou a prática, entendeu? A aplicação, vamos dizer assim, a aplicação mudou, o princípio permanece. Né? O sábado, né? O sábado apontava para Cristo também, ele apontava para o descanso, entendeu? Então nós não precisamos mais guardar o sábado, porque o nosso descanso, entendeu? É Cristo, isso no sentido espiritual. Agora, no sentido literal, físico, sim, tem que guardar o sábado. O princípio de que a pessoa tem que descansar um dia por semana, ele permanece. Agora, no sentido espiritual, nós não precisamos mais guardar o sábado. O nosso descanso é Cristo, entendeu? Então, por exemplo, não pode comer carne, não pode comer isso, não pode comer aquilo, entendeu? Aí quando Deus vê Pedro lá, fala: Pedro, mata e come. Ele falou: de maneira nenhuma eu vou comer coisa imunda. Não come, entendeu? Então para que apontava não comer carne? Era não ter comunhão com os gentios, entendeu? Não ter comunhão. Não ter comunhão no sentido, não é que não pudesse, que tinha que odiar os gentios, como alguns judeus entendiam de maneira radical e odiavam os gentios. Não era essa a intenção. Era que o evangelho, o dia dos gentios, ele chegaria. Não era para ter se relacionar com os gentios de maneira que fosse ser contaminados pelos gentios, porque os gentios não criam na palavra, entendeu? Então, mas a carne apontava, eu sei que é até meio forte isso aqui, parece, né? Mas aquele negócio de não comer animais imundos apontava para quem eram os animais imundos? Os gentios. Apontava para nós. Entendeu? Por que agora pode comer a carne? Porque o gentio não é mais imundo. O gentio foi alcançado por o Senhor também. Na morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, os gentios também foram alcançados pelo sangue de Jesus, foram purificados pelo sangue de Jesus, não são mais imundos. Você entendeu? Mas aí vem uma perguntinha, né? Que a pessoa pode fazer: mas pastor, o senhor conhece a Bíblia, o senhor sabe o que é o cerimonial e o que as ordens, né? O que são os princípios, né? Mas a gente não conhece tanto assim. Como é que a gente sabe o que pode então, o que mudou e o que não mudou? Como é que a gente sabe o que, né, tal? Uma dica é fácil, mas antes de dar a dica, eu quero explicar mais uma coisinha aqui. Por exemplo, algumas coisas se cumpriram em Cristo, tá? Mas, por exemplo, lá no Velho Testamento, vê se a gente não tem que seguir a lei. Vê se a gente não tem que seguir a lei. Lógico que nós não temos que seguir a lei para ser salvo pela lei. A lei é só o diagnóstico, né? O remédio é a graça, é Jesus.
Entendeu? Então a lei não pode salvar, a lei é só o diagnóstico. Prestou atenção? Mas você pode. De que vale um remédio se você não tem um diagnóstico? Você vai tomar o remédio errado, né? Então a lei tem que ter. Não tem como ser salvo sem a lei, porque a lei é que dá o diagnóstico. Entendeu? A lei é que mostra que você está doente e qual é a doença que você tem e qual é o remédio. É a lei que mostra. Sem o diagnóstico, ninguém pode ser curado, ninguém pode ser salvo. Então, não tem como ser curado, né? Não tem como ser salvo sem a lei. A lei precisa, ela faz parte, a lei e a graça andam juntas. Entendeu? Mas aí, por exemplo, está lá na lei, os 10 mandamentos. Não matarás. Se cumpriu em Cristo isso aí, agora pode matar? Não roubarás. Se cumpriu em Cristo isso aí? Não. Entendeu? Então, aquelas ordens que foram dadas, que são princípios eternos, que são claros ali, não pode, aquilo ali nunca vai se cumprir em Cristo. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, agora a dica aqui é o seguinte: todas, essa é a dica, né? Você vê que não tem jeito de errar. Parece difícil, mas se a gente estudar bem a Bíblia, não tem dificuldade. Porque todas aquelas coisas que são cerimoniais, né, que fazem parte dos cerimoniais, dos sacrifícios que era feito no templo, e que são cerimoniais, que são sombra das coisas que viriam, todas aquelas coisas está escrito no Novo Testamento que não precisa mais cumprir. Prestou atenção? Entendeu? Então, por exemplo, comer carne. Está bem claro no Novo Testamento que não é pecado comer carne. Eu já ministrei aqui sobre comer carne, já respondi a pergunta que se pode comer carne. Está bem claro no Novo Testamento, mas está muito claro. Agora, em relação ao sábado, está muito claro no Novo Testamento que não tem que guardar sábado. Entendeu? Em relação a tantas outras coisas, está muito claro no Novo Testamento, né, que não precisa fazer determinada coisa mais. Agora, tem alguma coisa no Novo Testamento dizendo que pode matar agora, depois do Novo Testamento? Tem alguma coisa no Novo Testamento dizendo que pode roubar? Tem alguma coisa no Novo Testamento dizendo que agora no Novo Testamento pode se prostituir? Prestou atenção? Então, aquelas coisas que não faziam parte dos cerimoniais, aquelas coisas que não eram sombra do que viria com Jesus, essas coisas não tem nada no Novo Testamento dizendo que agora pode. Mas aquelas coisas que eram sombras do que viria, todas elas estão escritas no Novo Testamento. Claramente que não tem problema. Que é o exemplo que eu dei aí do sábado, está escrito claramente no Novo Testamento. Entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, não é polêmico. Agora, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que buscar, tem que aprender. Não só estudar na Bíblia, em livros, como aprender com outros homens de Deus que vieram antes da gente também. Entendeu? Tem que se dedicar, senão não entende. Mas não é duvidoso, não é polêmico, é claro. Não, é claro. Tem algumas coisas que são difíceis, porque de compreensão, e a Bíblia nem explica direito, porque eu penso que de repente a vontade de Deus é que a gente aprenda mais lá na frente, não sei, né? Amém? Eu creio que ficou bem claro isso aqui, né? Creio que quem está com o coração aberto entendeu bem, né? E não é difícil, porque está tudo lá no Novo Testamento, dizendo, olha, não pode comer carne. Sábado, uns fazem diferente entre um dia e outro dia, para nós é igual todos os dias, né? Uns usam um véu, né? Mas lá no Novo Testamento está escrito que o véu, né? Que aqueles que se convertem, o véu foi rasgado de cima a baixo do templo, e aí aquele que se converte ao Senhor, ele, né, não vai usar o véu mais. Está bem lá em Coríntios, 2 Coríntios, está bem clarinho, entendeu? Então aquelas coisas que eram sombra do que viria, então o véu era sombra do que viria, né? Que tinha um véu que separava a gente de Cristo. Mas com a morte de Cristo, esse véu se rasgou. O véu do templo se rasgou e ninguém precisa usar véu mais. Então, está no Novo Testamento. Tudo aquilo que mudou está no Novo. O que não mudou, não tem nada no Novo dizendo que mudou. Entendeu? E mudou não é nem a palavra, se cumpriu. Né? Não mudou, se cumpriu em Cristo. E é lógico que aí, né, a aplicação acabou tendo uma mudança. Mas o princípio é o mesmo. Amém?